Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Segunda temporada do Movecast. Dessa vez eu tô com uma dupla nova, já já apresento ela. Eu sou o Helder Vicente, sou do NAP, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico. Esse podcast é uma parceria do NAP com a Plurais, né? Então, vocês não viram a primeira temporada, corre lá para não ficar aqui sem saber o que eu estou falando, que é segunda temporada. Eu sou um homem pardo, de cabelos, olhos, barba castanhos. Estou usando uma camisa branca em cima de uma outra camisa, fazendo aqui uma sobreposição, e estou com o meu crachá da Ânima. Então, pessoal, já apresentando para vocês, eu estou com a Cissa. Quem é tu, Cissa? Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Maria Cecília Mourão Impelizeri, mas conhecida como Cissa Impelizeri. Eu sou uma mulher morena clara, com cabelos longos, louros, e estou agora com uma blusa preta, com a gola alta. Sou profissional de educação física e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou usando o meu crachá da Ânima também. Que massa, gente. Vocês viram que não é qualquer pessoa que veio estar comigo nessa segunda temporada. E nós dois temos aí a deficiência visual, né? Exatamente. Eu sou um homem cego, você tem baixa visão. E essa segunda temporada, turma, nós vamos falar da pessoa com deficiência. Da mesma forma que a gente fez lá na primeira temporada, nós vamos trazer aqui para o debate pessoas com algum tipo de deficiência, pensando no seu eixo social, profissional, educacional, como que ela se entendeu como uma pessoa com deficiência aí nos seus diversos âmbitos da sociedade. Hoje é o nosso primeiro episódio, onde a gente vai aqui bater um papo, vai falar um porquê dessa reflexão, né? Por que a gente precisa de ter uma temporada para falar da pessoa com deficiência? Da mesma forma que a gente teve que ter uma temporada para falar da sigla LGBTQIA+. Para compor a mesa, para estar aqui com a gente nesse bate-papo, nós convidamos duas pessoas muito massas, né, Cissa? Sim, com certeza. Bom, então, professora Gra e a Simone Ficina, que cuida aí do nosso gestão de pessoas aqui da Ânima, para a gente poder discutir, né, quais são as iniciativas que a gente tem no ecossistema Ânima, né, por isso a maravilhosa da Simone Ficina já está aqui na tela com a gente? Já está. Então já estão... Sim, até eu estou me vendo. Então, com vocês a Simone e a Gra. Quem quer se apresentar primeiro? Eu posso me apresentar, já que você falou de mim, né? Falou maravilhosa, mas aí vai do gosto de cada um, né, Helder? Então, eu sou a Simone Ficina, sou uma mulher branca, estou de óculos, de blusa preta, estou usando o fundo de tela da comemoração dos 20 anos da Ânima, estou com meu cabelo preso, que naturalmente é um cabelo castanho, mas de vez em quando eu faço umas luzes. Meu filho fala que eu ainda não sei que cor que eu quero meu cabelo, mas nesse momento ele aparenta mais castanho porque está preso. Sou hoje gerente da área de desenvolvimento organizacional da Ânima, mas com certeza que nesse bate-papo a gente vai falar da minha história e por que eu estou aqui falando, né, sobre a pauta de pessoas com deficiência, que vai para muito além dessa cadeira, né, vem muito mais também de mim, mas a gente ainda vai conversar bastante sobre isso. E aí agora eu vou chamar a Grace para se apresentar para a gente. Boa tarde, é uma honra estar aqui com vocês, né, acabei de conhecer a né, a Simone, o Helder, e carinhosamente aí a Cissa, né, que nos conhecemos aqui em função do mestrado. E então eu vou me descrever para vocês aqui. Sou uma mulher baixa, né, eu costumo brincar que a minha altura me revela, eu tenho 1,56 m, que é muito importante. Esse meio faz toda a diferença. Esse meio faz toda a diferença. Sou uma pessoa loira, nesse caso um pouco mais loira, porque a idade vai chegando, como diz a Simone, né? A gente vai se apropriando das cores no cabelo, mas sou uma pessoa loira, tenho os olhos verdes, nesse momento utilizo um óculos
com aro preto. Estou vestindo uma roupa azul marinha. Reflete também nessa imagem um colarzinho, uma correntinha, né, que faz parte aí do meu dia a dia, que eu levo com muito carinho, que é a representação daquilo que me moveu por muito tempo, que é a dança. E eu estou aqui hoje para conversar com vocês, para aprender muito mais do que trazer alguma informação. Eu quero aprender muito nesse diálogo. Eu sou formada em Educação Física, com uma primeira formação em dança, e tem um tema que nos une aqui hoje, né, que faz parte da minha história de vida. Eu fui me aproximando da temática pessoa com deficiência desde dos meus 14 anos de idade, em função de um trabalho voluntário que teve início nesse período. Então, isso foi me movendo a ponto de ter como escolha na vida aí pesquisar também esse assunto. Então, está aqui para dialogar e aprender muito hoje. E você está na São Judas, né, professora? Isso, eu sou da Universidade de São Judas, né, mais especificamente a gente atua na unidade Moca. Sou professora do programa de pós-graduação Stricto Sensu, né, no mestrado e doutorado aqui, onde a gente desenvolve as pesquisas com os ingressantes no curso. Não, gente, vocês notaram, né? A gente só trouxe para abertura nossa gerente de gestão de pessoas e a professora Grazi. Basicamente. Basicamente. E aí, assim, fazendo esse eixo, né? A gente está gravando aqui na UNA, no campus Aimorés, dentro do casarão, e quem assistiu a primeira temporada sabe que aqui é onde surgiu a Ânima, né? Nessas salas aqui foi assinado o contrato da criação da Ânima, dentro do campus Aimorés, na marca UNA. Então, eu sou do NAP da UNA, e a Cissa é professora do UNI. Isso. Do UniBH. Mania de chamar só de UNI. Isso, sou professora no curso de Educação Física no UniBH. Certo. Gente, então vamos lá. Agora que a gente já se conhece, já nos apresentamos, por que é importante pensar na pessoa com deficiência como sujeito e não aquela pessoa que tem que ser só ajudada, aquela pessoa que é sempre o coitadinho, aquela pessoa que é só a cota, né, em algumas organizações. A gente vai ter um episódio só praticamente para falar de cota, né, Cis? Sim. Então, aguardem, tá, pessoal? Hoje também a gente está lançando esse episódio no dia 21/9, que é o Dia da Pessoa com Deficiência, dentro das comemorações do Setembro Verde. E por que é Setembro Verde? Porque é o Dia da Árvore, né? Hoje a gente não está gravando no dia 21/9, a gente está gravando uns dias antes aí, então eu vou deixar aqui uma pista para vocês descobrirem um dia que a gente está gravando. O dia do profissional da educação física, né, Cis? Exatamente. Adorei a dica. Então, assim, se vocês quiserem saber que dia que vai lá no calendário e dá um Google aí para vocês saberem o dia que a gente está gravando. Mas hoje está saindo no Dia da Árvore, o Dia da Pessoa com Deficiência, dentro do Setembro Verde. Então, vocês vão ver que a nossa marquinha do Movercast nessa temporada, ela tem aí muitas cores verdes, né? E também é o Setembro Amarelo aí da ideação suicida, né? Preservação da saúde mental. E também o Setembro Azul, que é lembrado aí para a pessoa surda, que também vamos ter um episódio aí para falar da cultura surda. Bom, e por que esse tema a gente precisa de todos esses cuidados, né? Simone, dentro do ecossistema a gente tem algumas iniciativas, né? Temos. Então, Helder, é interessante, né? Porque a gente vem fazendo já desde quando eu estava lá na liderança do gestão de pessoas do UniBH, a gente começou um programa que chamava Unincluir, que a gente tinha ali como preocupação e como pauta
fazer a inclusão de fato, né? A gente sempre entendeu que, já que você até citou essa questão da cota, que o cumprimento da cota ela tem que ser uma consequência de várias ações que a gente precisa fazer antes, né? Ações de sensibilização da liderança, de preparar um espaço de trabalho acolhedor para que a pessoa com a deficiência que entre na instituição entenda que ali é um espaço para ela produzir, que ela não está ali só cumprindo cota, que ela participa e faz parte daquela equipe, ela faz parte da entrega dos resultados daquela área, ela precisa se sentir como uma pessoa que tem direito, né, e condições de ter uma carreira, né, e a gente, em um dado momento, a gente estava fazendo um movimento de pensar nisso, assim, de pensar a carreira da pessoa com deficiência. E a gente fez um levantamento numa escola do Grupo Ânima, que a gente verificou que nos últimos 19 anos, daquele momento que a gente fez o levantamento, a gente tinha tido apenas uma pessoa com deficiência que teve algum tipo de movimentação de carreira ou de salário, que todas as outras estavam ainda na mesma cadeira de quando entraram. E aí a gente se questionou, né? Por quê? Por que que as pessoas estão nas mesmas cadeiras, né? O que a gente, como empresa, precisa fazer para que essas pessoas tenham, se sintam, né, parte, né, daquela equipe, daquele resultado, daquela entrega e, consequentemente, porque quanto mais a gente atua, mais a gente aprende, mais a gente se desenvolve, mais a gente se torna pessoas prontas para caminhar outros degraus, né? E aí a gente percebeu que existia, é o que a gente conversou, sabe, o Helder, já, os 50% e os 50%, né? A própria pessoa com deficiência, ela às vezes já chegava na instituição com aquele estigma social que existe muitas vezes desde a época da escola, né, que ela tem dificuldade e tudo mais. Cultural, e às vezes ela chega entendendo que de fato ela está ali só para cumprir a cota, né, e ela também não se sente à vontade de pensar que ela pode ter uma carreira. Então tem aí a nossa responsabilidade de dar apoio, de dar caminhos, né, e nesse ano a gente já é a terceira turma que a gente está fazendo o programa de aceleração de carreiras do Plurais, mas esse ano foi a primeira vez que a gente abre vagas para pessoas com deficiência, porque até então era voltado apenas para a questão de raça, né? E agora a gente abre turmas para pessoas com deficiência. E aí uma coisa que é interessante, Helder, a gente fez um benchmark no mercado e a gente descobriu que a Ânima é a única empresa que pensa em aceleração de carreira para pessoas com deficiência. A gente não encontrou nenhuma empresa que fizesse. Então a gente percebe que tem uma responsabilidade da instituição e tem uma responsabilidade social em cima disso também. Mas aí o nosso papo hoje, né, é falar para as pessoas com deficiência, assim, pode querer, vamos nos movimentar, vamos fazer, vamos se sentir, ser possível bater asas e voar, sabe? Exatamente. Então, eu acho que é um pouco disso que eu quero falar também, porque para não ficar sentado esperando a instituição fazer por você, você também precisa fazer o seu movimento, isso é importante também. Sim. Eu vou parar um pouco de falar, senão não dou oportunidade para ninguém falar, porque eu sei que eu falo demais. A gente está achando ótimo, tá? Dentro da Ânima, a gente tem essa oportunidade, a gente tem autonomia, né? Eu sou ex-aluna no UniBH e logo fui contratada e tem 12 anos. E eu me sinto muito grata e muito realizada profissionalmente, porque eu consigo, né? Eu consegui até aqui, ainda vou mais ainda, realizar os meus sonhos profissionais, os meus objetivos e ser parte, né? Porque o mais importante é a pessoa com deficiência se sentir parte daquele lugar, qualquer que seja que ela esteja. Então, eu sinto que eu contribuo
de uma maneira muito positiva para a formação dos alunos, não só da educação física, mas para a formação dos alunos como um todo, né? Então é muito importante. Eu concordo, Cissa. Eu concordo, porque eu acho que muitas vezes é pelo exemplo que a gente ensina, né? E eu acho que você é uma pessoa que realmente chama atenção, né? Porque a sua alegria, todas as vezes que a gente vê qualquer apresentação do BH Fit, né? Assim, a alegria da Cissa, o quanto ela envolve os alunos, é muito contagiante. E eu tenho certeza que você envolve os alunos muito para além só das questões do ensino ali, das atividades, e você faz eles refletirem sobre uma série de questões da própria vida, né? Com certeza. É um orgulho pra gente ter você aqui com a gente. Obrigada, o orgulho é todo meu. Não, mas assim, Simone, concordo muito com os pontos que você trouxe, mas os educadores também, né, Cissa? Quando a gente chegou no seu nome para fazer dupla aqui nesse espaço comigo, eu falei, gente, a Cissa, como que ela vai ficar naquele estúdio pequeno? Ela vai querer subir naquela mesa e começar a dançar, né? E aí, como que vai ser? E aí eu me lembrei de um momento que a gente teve no ano passado. Adorei. Que, gente, vocês só me viram sentado, mas eu sou uma pessoa um pouco alto, né? Então eu tenho quase 1,90 m de altura. Um pouco depende da referência, né, Welder? Se você estiver do meu lado, que eu tenho 1,55 m, eu tenho nem o meio da professora para contar aí, para me ajudar, você é muito grande. Então, tudo depende da referência. Sim, mas a Cissa me fez dançar, né, Cissa? Sim. Então, isso é uma coisa que mexeu muito comigo, e eu já troquei alguns áudios, né, com você falando sobre isso, que o quanto foi importante para mim entender que eu poderia sim fazer uma atividade física que não fosse a musculação, que é o que eu faço hoje, para além assim desse movimento, né? E aí eu fiquei muito tocado ali naquele momento, que com algumas dicas, algumas instruções, né, você me fez fazer uma dança de roda e foi muito, muito gostoso, né? Foi muito legal. E aí, assim, eu acho que a Cissa já trouxe um pouco da história dela, começou como estudante, hoje está lecionando. Vou deixar um spoiler aqui também, que ela está no mestrado, né? Sim, eu faço mestrado na São Judas. E adivinha quem é a orientadora? Está aqui comigo. Pois é. Pois é. Enfim, Welder, eu posso engatar aqui na conversa? Não, mas já era o objetivo, eu já estava puxando esse gancho. Pois é. E eu acho que uma coisa que surgiu aqui naturalmente na fala da Cissa, né? É que no momento que ela dança, né, o mundo se abre para aqueles que assistem e para ela que dança. E isso também nos propicia a entender que todos e todas nós não precisamos da leitura do mundo de outro para saber quem são as pessoas. A gente pode ter essa percepção de quem que é esse outro a partir dessa própria expressão. E por que eu estou dizendo isso? Porque talvez se assista assim como outra pessoa, né? A gente tiver a dimensão da deficiência, a gente não abra espaço por questões históricas da deficiência no mundo e no país, para que essas pessoas sejam quem elas são. Então, a alegria da Cissa não nos comove apenas, né, por ser pela plasticidade do movimento, pela pessoa que a gente fala up que ela é, né? Mas muitas vezes a gente poderia ser tocado por ela ser deficiência. Coitada, olha que ela consegue porque o mundo lhe abriu espaço, né? Então toda pessoa, eu acho que precisa de um espaço de manifestação, de expressão, de mostrar o seu potencial. Nós temos a felicidade de ver esse potencial da Cissa, né, tendo a oportunidade de se manifestar. Então eu acho que a leitura de mundo que a gente tem de uma pessoa com deficiência, no meu caso, eu não tenho a deficiência. Eu fui apresentar da deficiência por outros. E eu dependo dessa leitura, né? Dependi por muito tempo, até o dia que nós
nos aproximamos. Então, nós damos vozes para ele, para o outro, né? Para ele, para ela, para eles. Damos vozes para que essa pessoa se manifeste. E aí ela tem a possibilidade de falar, olha quem sou eu. Eu não sou deficiência, eu sou uma pessoa. Sim. Então, eu acho que o princípio da inclusão, ele está aí para a gente, né? E acho que casa muito com as informações que a Simone trouxe, oportunizar a vivência com o outro e fazermos aí um mundo de pessoas, né? Seja quais forem as características de cada um. E aí eu brinco com a condição de você ser extremamente alto, eu ser baixa, a Cissa ter a deficiência visual, você ter a sua, cada um tem uma característica, nem melhor, nem pior, diante da diversidade do mundo. Infelizmente, algumas têm mais e menos oportunidades com as outras, mas ninguém é melhor ou pior que qualquer outro, né? Então, eu acho que a expressão da Cissa aí, quando a gente se remete a lembrar o que ela faz no palco, né, nos provoca a entender o quanto a gente dialoga com qualquer outra pessoa, né, com uma pessoa e lhe dar a oportunidade de ser quem ela é. Então, acho que isso me chama muita atenção desde o primeiro dia que eu conheci a Cissa. Então, eu achei que seria bem legal a gente falar também sobre isso. O pessoal aqui já está sentindo, né, como que vai ser essa temporada. E professora, na sua fala, teve alguns pontos assim que me marcaram, e aí eu quero dar luz nelas. Quando você fala da cultura, né, da questão cultural da pessoa com deficiência. Se a gente for olhar para o mundo, para a história da humanidade, a gente, né, pensando ali em Platão, na Idade Média, as pessoas com deficiência eram condenadas a ou serem mortas ou serem punidas por serem pessoas com deficiência, né? Ali a gente tinha, nesse período, uma questão do culto ao corpo perfeito, né? E aí essas pessoas tiveram ali, nesse período, essa penalidade. Aí, se a gente caminha um pouco mais na história da humanidade, a gente vai ter ali períodos de guerra que as pessoas com deficiência eram usadas para terem ali experimentos, né? E consideradas que eram peso para a humanidade. Fruto também desse período de guerra, a gente teve inúmeros homens e mulheres que perderam ali membros do corpo, voltaram para suas casas, sendo pessoas com deficiência, né? Eles saíram das suas casas, né? ou moravam em áreas de conflito e passaram a ser pessoas com deficiência por causa desses conflitos. E aí, se a gente caminhar mais um pouquinho na história, e aí eu estou falando de coisas de 50 anos atrás, a gente teve um outro momento que promove ali na humanidade uma questão de higienização, né? Quem é essa pessoa com deficiência que está aqui convivendo com a gente, né? Então vamos retirar elas dos nossos olhares, vamos levar elas para escolas especializadas, para hospitais psiquiátricos, e é isso mesmo, tá, gente? Pessoas com deficiência, por serem pessoas com deficiência, eram levadas aí para hospitais psiquiátricos. Eu fiz alguns recortes na nossa história, pensando assim, por que hoje a gente ainda ver essas pessoas com deficiência nos causam espantos, né? Por que a gente ainda, e é muito comum, gente, a gente está gravando aqui em Minas, especificamente em Belo Horizonte, e eu sou um homem cego, né? Quando eu estou andando na rua, as pessoas viram para mim e falam, olha, você está indo na direção errada. Pessoas como você vão para lá, para aquela escola. E imaginar ainda que as pessoas com deficiência precisam estar nesses lugares institucionalizados, né? E aí quando a gente traz aqui a fala da Simone, depois a sua fala, o quanto é importante a pessoa com deficiência também promover o seu desenvolvimento, né? Quem assistiu a primeira temporada, eu adoro fazer propaganda, né, gente? Para quem chegou aqui
perdido, tem É um incentivo. É um incentivo. Volta lá, vai assistir a primeira temporada. Então, assim, já sabe que eu tenho 15 anos, que eu estou na UNA, dentro da minha trajetória, e a Simone participou de vários momentos dela, eu passei por algumas áreas, né, áreas que me formaram, que me fizeram entender a inovação como algo do meu DNA, ajuda também pela marca que eu estou, que adora uma inovação, né, que é a UNA. Então, assim, isso tudo me formou, né? Então, eu fiz a minha graduação aqui também, eu sou, né, do grupo, eu fiz psicologia aqui na UNA, eu fiz algumas especializações aqui também, dentro da marca, mas aí já foi no UniBH. Eu fui atrás da minha formação, do que eu precisava para me desenvolver, para melhor performar dentro das áreas que eu estava inserido, né? Então eu passei por áreas de relacionamento, áreas de inteligência de mercado, até vim hoje atuar com estudantes com deficiência dentro do NAP, pensando aí todo o guarda-chuva da inclusão. Vocês vão perceber, gente, ao longo das nossas temporadas, que em cada temporada a gente vai abraçar alguma coisa ali da inclusão, né? O primeiro a gente falou de uma questão de gênero, sexual, tal. Agora a gente está falando aqui da pessoa com deficiência. Já deixo já vou deixar aqui também puxar um pouquinho para sua spoiler para sua terceira temporada, que vai ser sobre raça. Então eu sei que ela já está ali pensando, e o quanto que é importante a gente unir a fala dessas duas pessoas super potentes que estão com a gente aqui no telão. A Simone, quando fala, né, da importância da pessoa se desenvolver para o mercado de trabalho, não estar ali parado, e a gente escuta isso, né, Cis? As pessoas Sim. com deficiência falando, mas eu estou na cota. Tá, você está na cota, querido, mas você tem que produzir da mesma forma. Você vai performar da mesma forma. Welder, mas então existe aí uma crença que a pessoa com deficiência não consegue entregar? Não pode ser desligada. Essa aí é a pior. Essa é a pior. Eu já escutei algumas vezes. Não, mas pode fazer o que você quiser, porque você não vai ser desligada. Ela pode sim ser desligada. Exatamente. Né? E ela pode. Se ela não está entregando, se ela não está trabalhando ali pela empresa, vai ser desligada. A empresa tem as suas questões, né? Welder, eu queria só pegar um gancho de um pouco de uma fala sua e da professora, com relação a ver essa questão de a gente, às vezes, olhar uma pessoa com deficiência e, a partir do nosso lugar de uma pessoa sem deficiência, achar que ela não vai dar conta. Sim. Né? E aí eu digo que isso fala muito mais da própria pessoa do que da pessoa com deficiência, né? Perfeito, Simone. Porque é uma empatia não tão empática desse jeito, assim, porque eu não estou me colocando no lugar do outro, eu estou avaliando a questão do outro a partir do meu lugar, né? Sim. A partir da minha experiência, a partir do que eu tenho. E muitas vezes, quando a gente faz processos de sensibilização com as lideranças, a gente percebe isso, a psicologia fala muito disso, né? Que as pessoas tendem a julgar o outro a partir da sua capacidade, das suas condições, né? E aí eu gosto de contar, o Welder já me viu contando essa história, eu adoro contar uma história de uma empresa que recrutava pessoas com deficiência, que tinha um candidato para ser apresentado para um líder que era uma empresa de autopeças. E a atividade a ser realizada naquela área era de verificar se a peça que ia ser disponibilizada para venda no mercado estava com as características necessárias, né? E quando ele foi apresentar o candidato, o gerente deu uma olhadinha assim pela porta e viu que o candidato tinha os dois braços somente até o cotovelo. E aí, ele, partindo do seu lugar, né, já virou para o recrutador e falou assim, olha, sou super aberta a contratar pessoas com deficiência, você sabe, super aberta, mas olha só, a atividade é verificar a peça. Como que ele vai verificar a peça
sem as duas mãos, não tem possibilidade. Aí o recrutador virou e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, deixa ele aqui com você 1 mês. Daqui a 1 mês eu volto, e se caso de fato ele não estiver conseguindo performar, a gente tenta encaixar ele então num outro setor. Tudo bem? Tá, tudo bem, então. 1 mês depois ele voltou, e esse gerente falou assim, eu quero mais 3 dele aqui, que você não está entendendo. Ele não só consegue fazer atividade, como os outros colegas da equipe começaram a se sentir um pouco incomodados que ele estava conseguindo fazer mais análise de peças do que eles. Então, subiu até a quantidade das análises do setor que eram feitas por dia, porque as pessoas começaram a se esforçar de fazer mais. Tipo assim, eu não tenho deficiência e estou produzindo menos que o meu colega com deficiência, né? E aí o cara foi contratado e ficou lá. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho os 2 braços e as 2 mãos. Eu não tenho condições de julgar se uma pessoa que talvez nasceu dessa forma ou teve que se virar na vida a partir de alguma situação que lhe trouxe essa deficiência, se ela consegue ou não fazer uma atividade. Isso fala muito mais de mim do que do outro, sabe? Então, quando uma pessoa olha para uma pessoa com deficiência e já parte do princípio de que ela não vai dar conta, isso fala muito mais dela do que do outro. E eu falo isso muito para as lideranças. Eu falei, gente, você não está naquele lugar. Quem está naquele lugar é que vai te falar se é possível ou não ele fazer aquela atividade. Porém, eu como empresa, eu como líder, eu como corresponsável pelo desenvolvimento daquela pessoa, eu tenho que entender o que eu posso fazer para ajudar. O que ele precisa de material, de atividade, de ferramenta que vai apoiá-lo. Mas é ele que vai me dizer se ele consegue fazer ou não. Eu só queria aproveitar um pouquinho dessa oportunidade da fala da professora Su e do Helder, porque eu acho muito importante a gente falar disso, sabe? Que muitas vezes o julgamento fala muito mais de nós do que do outro, sabe? Eu posso completar um pouquinho, Helder, também? Porque também me chama a atenção, no exemplo que você trouxe, né, Simone, que o termo deficiência, ele se contrapõe, né, historicamente, a eficiência. E ele não tem uma relação direta com o sujeito, com a pessoa identitária que né? Ele está muito mais relacionado com o termo construído por um sistema capitalista, né, e com uma coerência a esse sistema, do que aquilo que está relacionado à competência de uma pessoa. A competência a gente adquire, desenvolve, desde que exista um acesso, que existe acessibilidade, oportunidade, né, e empenho da pessoa. Não estamos tirando a pessoa e associando apenas com oportunidade, não é isso, né? Agora, competência, é possível que todos e todas nós consigamos desenvolver em uma condição favorável. Então, nós estamos falando aqui de um sistema que precisa estar atento às possibilidades de cada um. E muito mais do que duvidar, né, como você coloca, duvidar ou credibilizar ou descredibilizar alguém em função da sua condição física, intelectual, sensorial. Então, eu acho que essa amarra que a gente faz, e, né, por questões históricas que o Helder nos trouxe, né, e de um sistema que vivemos ainda, né, com os preceitos mais recentes, mas que vem nessa atuada, né, no sistema capitalista, neoliberal, que potencializa uma condição específica, principalmente enaltecendo a eficiência para um sistema econômico, não é o mesmo que rege a competência de cada um. Sim. Então, eu acho que pensarmos também nisso, né, dentro do exemplo que você nos traz, não é apenas valorizar aquele que não tem, no caso, o antebraço, como você nos trouxe, né? Mas é valorizar aqueles que fazem jus ao local e à circunstância nas quais elas estão e que elas querem conquistar. Então, essa é a oportunidade, né? A oportunidade de ser quem a gente é, dentro
de uma condição que nos possibilite. Então, eu acho que queria chamar muita atenção aqui também para a gente, né? Não confundirmos eficiência e deficiência com competência, né? São coisas distintas, né? E professora, isso é muito importante quando essa fala, somando a fala de vocês duas, a minha trajetória e a trajetória da Cissa teve momentos que dependeu de nós dois, né? A gente teve que estudar. Uma grande parte dela, né? Sim, a gente teve que fazer tudo isso, como qualquer outra pessoa. Exatamente. A gente não se põe aqui num lugar diferente. Mas os líderes, né, que eu tive quando eu estava nesse período de formação, fez muita diferença, e isso está um pouco ali na fala da Simone, o que a gente precisou fazer para que eu me desenvolvesse, né, para que eu conseguisse performar. E hoje, na minha atividade profissional, não faz diferença eu ser uma pessoa com deficiência ou não. Né? Hoje eu atuo com pessoas com deficiência, mas lá atrás eu precisei de perguntas que me fizeram: o que a gente tem que fazer para adequar o espaço para você? E eu lembro que em vários momentos, né, quando eu cheguei na UNA, eu era uma pessoa com baixa visão. Em vários momentos eu falei: agora nada, não precisa adaptar nada para mim, né? Eu não preciso usar um computador com um leitor de tela fazendo ali a narração. Mas num determinado momento eu passei a assim demandar da companhia alguns recursos, né? E chegou até um determinado momento que o piso tátil fez muita diferença para mim no espaço que eu estava trabalhando, porque ele evitou alguns acidentes, né? Eu comecei a bater em algumas mesas, e a instalação do piso tátil foi uma coisa que resolveu ali. Então, por que eu quis retomar isso? Dependeu da empresa algumas adaptações? Sim, né? Eu demandei essas adaptações, mas hoje, para que eu performe da forma que eu performo hoje, não faz diferença eu ser uma pessoa com deficiência ou não, né? Dentro da nossa estrutura de trabalho. E aí, naquela conversa que eu e a Cissa a gente começou a ter aqui, né? E é muito comum as pessoas acharem: você está na cota, a empresa não vai te desligar, você pode fazer o que você quiser porque você está na cota. Gente, as cotas, eu sou muito defensor delas, né? Eu acredito que a gente precisa sim ter essas amarrações em formato, né, das leis. Eu acho que a professora H, ela fala muito bem disso, né, desse momento capitalista, né, o liberal que nós estamos, porque sem as cotas a gente não conseguiria inúmeros avanços que a gente tem hoje no âmbito social. Então, então, sim, gente, tem que ter a cota, mas a gente não precisa se esconder atrás da cota. E essa temporada, né, Cissa, é muito para falar disso. Temos, sim, as cotas, e aí a gente pode pensar nas cotas raciais, né, quando a gente olha ali para alguns, né, concursos, a gente tem cotas para pessoas pretas e pardas, cotas para pessoas indígenas, cotas para pessoas com deficiência, e a gente precisa dessas amarrações. Welder, mas será que precisa? Precisa, gente. Eu acho que se a gente não tivesse essas cotas, a gente não teria... Eu concordo, precisa mesmo. Perfeito, também. Senão a gente não teria esses avanços que a gente teve nos últimos anos. Até porque, Welder, até te complementando, isso que eu acabei de falar, que muitas vezes que você fala assim, as pessoas ainda se assustam, né, com as pessoas, que eu falo que isso fala muito mais de si do que do outro. Às vezes a gente precisa dar a oportunidade desta pessoa conviver com uma pessoa com deficiência, para ela ver que não tem nada disso. E muitas vezes a gente só consegue quebrar esse paradigma por causa da cota. Sim. E é interessante, assim, eu ministro aulas de educação física, além de a graduação, no ensino básico. E as pessoas me perguntam: qual é a sua relação com as crianças? Como que as crianças te recebem, te acolhem?
quais são as suas estratégias para que isso aconteça? E a primeira de todas, que aí vem partir de mim, né, é um diálogo. Porque o que eu vejo que deixa isso ainda muito distante é a falta de um diálogo aberto com relação à diversidade, que as pessoas são diferentes, que as condições são diferentes, mas que tudo vai acontecer da mesma forma. Então, Sim. lá com as minhas crianças da educação física escolar, eu já mostro, fazendo uma relação com o esporte, fazendo uma relação, por exemplo, que em um time, né, de futebol, um é atacante, o outro é a defesa, o outro é o meio de campo, mas que todos são importantes, que temos habilidades diferentes, características diferentes. Então, quando me perguntam o que você faz? Diálogo. E assim, eu acredito que o diálogo, ele diminui o abismo que existe entre a pessoa com deficiência e a pessoa sem deficiência. Uhum. Ele estreita as relações, né? Com o diálogo que eu tenho com as minhas crianças de 5, 6 anos na escola, eu estabeleço uma relação de confiança e uma troca, né? Mas é muito importante esse diálogo para as diversidades. Exatamente. Né? A gente, independente de qual temática a gente estiver tratando aqui nessa mesa, o diálogo é muito importante. E aí, Cícero, eu pensei numa coisa agora que a gente não conversou antes, e talvez a Gra queira falar disso. Quando eu estou na academia, né, eu falei que eu gosto da musculação, porque até então era um lugar que eu me sentia confortável para fazer uma atividade física, porque eu entrava ali no aparelho, fazia meu exercício, estava tudo certo, né? O aparelho, ele conduz muito o nosso movimento. Mas dentro da educação física, dentro ali do esporte, a gente ainda tem muito a questão do corpo perfeito, né? Daquela coisa do corpo são. A gente sabe que a gente tem aí Paralimpíadas e outras coisas mais, mas a gente ainda tem um pouco de preconceito nesse lugar, né, do corpo que tem ali a sua deficiência, daquele corpo que não é perfeito. Bom, posso comentar? Pode. Eu acho que a educação física vem mudando, né? Sim. E eu quero crer que sim. Muito mais do que uma visão esportivista, a gente poderia salientar aí que uma visão da cultura como influenciadora dessas leituras que nós fazemos, inclusive do esporte. Então, talvez hoje a gente consiga olhar para corpos, mesmo que numa segmentação em esporte paralímpico adaptado e um esporte regular, um esporte convencional, mesmo que ainda haja um abismo entre eles, poderia, quem sabe, futuramente a gente pensar num esporte unificado, né? Poucas são as iniciativas nesse perfil, mas a gente já começa a ter um certo espaço para entender que a cultura corporal de movimento, ela não expressa apenas com os corpos que têm aí uma completude finalizada pela espécie. A completude se dá pelo movimento que cada um é capaz de fazer, né? Então, me vem à tona agora pensarmos, por que eu preciso jogar bocha, que é uma modalidade praticada, né, na nossa cultura? Por que eu preciso jogar bocha com as mãos? Eu posso jogar com os pés, eu posso jogar lançando essa bolinha com o meu antebraço, com o meu braço juntamente com a minha axila, ou talvez, quem sabe, com a boca. Com qualquer forma que eu possa manter a bolinha e lançá-la. Então, essas oportunidades de descobrir como que cada corpo manipula, então, essa bola, né, para poder lançar, como que cada corpo reage a uma regra convencional, que foi convencionada por nós num jogo. Se aquele corpo não se adapta, qual é a outra regra que este grupo pode lançar mão para que todos participem? Sim. Então, eu acho que existe um movimento também forte na educação física que nos permite
dialogar com esses corpos. Entretanto, eu acho que a gente cai numa condição aí também interessante para ser discutida, que é como formarmos uma sociedade, né, de profissionais que intervêm nessas novas gerações para que conheçam e oportunizem essa mudança. E aí, nesse caso, a formação profissional em educação física, né, formando as suas crianças, como a Cícia colocou, né, na escola, para que elas entendam que esses corpos podem ser diferentes. Não existe só o futebol, né, aquele midiático, aquele que todos têm grandes patrocinadores, mas tem o futebol de várzea, tem o futebol de botão, tem o futebol de assopro, tem o futebol de muletas. Então, se a gente continuar impregnados de apenas um futebol, enquanto professores, né, em formação, e levarmos apenas aquele futebol para as crianças, nós não vamos construir juntos novas possibilidades de interpretar esses corpos. E, portanto, a gente vai continuar aí impregnado daquela visão de um corpo, eu vou usar um termo bastante usual, né? Que é um corpo sarado, com todas as partes, nos lugares que a gente acha que ele deve estar, mas não no lugar que cada pessoa sente bem como está. Porque tem todo um padrão estético aí que foi desenvolvido ao longo da nossa história, né? Que precisa ser obedecido por todas e todas. E eu vou transcender um pouco a questão da deficiência, mas um corpo que se manifesta fora de uma medida que foi padronizada por nós mesmos, né? Independente por qual motivo. Então, se ele é obeso, se é uma pessoa que tem um nanismo, então são condições diferentes. Então, eu acredito que a educação física ela tem aberto um pouco mais esse espaço. Estamos longe de pensarmos aí que isso é fruto de pouco esforço, né? É fruto de muitos esforços, de muita gente, de muitas pessoas e de um diálogo com as pessoas, incluindo aí com deficiência, pela luta do seu próprio espaço. Sim. Então, a educação física não fez isso sozinha, não. Ela foi provocada por esses corpos que falavam, eu tenho o direito de brincar, eu tenho o direito de jogar futebol, né? Então, é uma provocação que nós recebemos e temos que receber todo dia para a gente se mobilizar e respeitar as pessoas. Então, eu penso muito que o esporte é um caminho, mas os movimentos, as ginásticas, né, os movimentos gímnicos, o lazer, né, por que a gente leva uma criança para um parque e os brinquedos não são adaptados? Eu não consigo colocar uma cadeira junto de um gira-gira. Por que o gira-gira tem que ser daquele jeito? Não pode ter um outro perfil? Então, seja na ginástica, em lutas, né, a gente fala na cultura corporal de movimento, dentre eles o esporte, né, o quanto ainda a gente precisa pensar muito mais aí em algo que seja universal, né, seja universal no sentido de respeito a cada um. Então, o esporte, eu acho que é a nossa principal bandeira, também pela construção histórica da educação física no país, mas não é a única forma, né? E uma Copa do Mundo, vocês já discutiram isso mesmo, uma Copa do Mundo de futebol de mulheres, futebol de amputados, por que não aparece? Né? Então, entre tantas outras que a gente poderia salientar aqui, Welder, eu acho que a educação física ela tem se movimentado, né? Tem vindo. Esse movimento é lento, né? Mas ele é necessário, né? Ele precisa ser desestabilizador dessa realidade que se apresenta para a gente. Eu coordeno a parte no estágio supervisionado, no UniBH, das ginásticas coletivas e das danças. E eu trago muito essa proposta para os alunos e essa reflexão de mostrar assim, a ginástica coletiva, então, você pode, na sua aula de ginástica, mostrar 3, 4 possibilidades de execução de um mesmo movimento, sem apontar para aquele aluno e falar, você vai fazer dessa forma, você dessa.
deixar o aluno... Eu não estou nem colocando em questão deficiência, porque a gente, numa turma de ginástica coletiva, nós temos várias pessoas diferentes, com tempo de treino diferente, com corpos diferentes, com idade diferente, com deficiência, sem deficiência, né? Então, eu tenho trabalhado, principalmente depois que comecei a fazer o mestrado, e a gente, né, comecei a dar uma atenção ainda maior a essa questão da inclusão, mas inclusão de forma real. Então, eu tento trazer para os alunos da graduação essa reflexão de que vamos pensar em possibilidades de um mesmo movimento, você mostrar na sua aula e o aluno se encontrar ali e falar, nossa, essa aula é para mim, eu vou conseguir ficar. Porque o que acontecia na ginástica coletiva, né, Gra? Há uns 10 anos atrás, a pessoa chegava e falava assim, não, essa aula aqui não é para mim, não. Eu não dou conta, eu não consigo fazer, tá todo mundo fazendo igualzinho. Só que a educação física, o exercício físico, não é todo mundo fazer igualzinho. É você fazer dentro das suas possibilidades, é o seu momento de treinar, de socializar, e, enfim, de outras tantas coisas. Então, para que fazer igual? Por que fazer igual, né? Então, eu tenho trazido isso nas minhas práticas de estágio, em todas elas, desafiando, né, provocando os graduandos a pensar fora da caixa, a pensar de uma maneira que você vai incluir com equidade, né, dando possibilidades diferentes para aquela mesma situação. E, Cícero, eu acho que nesse sentido é como provocar, né, dentro de um suporte oferecido aos alunos na educação física ou em outro espaço, provocar a autonomia dessa pessoa, sim, a expressão dessa pessoa, mas com um suporte, né, para que ele, neste caso do seu exemplo, para que ele não desenvolva uma lesão, entre exatamente, outros. Mas ele tem que ter autonomia para suas próprias descobertas. Né? O corpo é dele, não é do professor que está indicando. Não somos nós que conduzimos o outro. Ele precisa ter o espaço da sua própria descoberta, né? E autonomia para perceber esse movimento. Então, eu acho que essa palavrinha também ela está muito próxima à questão da inclusão. Como nós, membros da sociedade, junto com o outro, palavras que nos comovem, né? Conviver é com o outro, viver com o outro, como nós provocamos autonomias e não, por exemplo, suprimir a opinião do outro, né? Nem tampouco aí menosprezar a voz do outro. Por isso que eu acho que a gente já não está mais no momento de dar apenas voz. Voz, muitas vezes a gente permite que o outro fale, que o outro expresse, mas conviver, estar com ele, fazer a sociedade com ele, é muito mais do que dar voz. Acho que a gente já passou desse momento, né, de precisa dar voz, claro que demos voz, mas precisa dar espaço, né? Precisamos ser um espaço conjunto. E acho que nesse sentido é só provocando a percepção da própria autonomia, porque muitos, né, foram por tanto tempo oprimidos, né, que não tiveram oportunidade de se auto-perceber capaz que são, cada um de nós é muito capaz, né, cada uma das pessoas, perceber o quão importante cada um é na sociedade. Então, a questão da autonomia, para mim, também, eu acho que é muito próxima da inclusão. É uma autonomia realmente oferecida dentro de um espaço onde todos possam e aí, ó, viver, é conviver, é junto mesmo, né? Não é aquele espaço que a gente fala tutoriado, a não ser que precisa de uma situação específica por segurança de vida. Aí a gente está falando de uma outra esfera. Sim. Né? Graça, eu queria até pegar um gancho na sua fala para falar um pouquinho do Helder. Quando a gente fala sobre essa questão, né, da autonomia para o outro, achar o seu espaço, ver como ele trabalha, eu acho que a Ânima tem uma cultura, né, de humildade
em dizer que a gente quer aprender a ser inclusivos, né? Sim. Mas a gente ainda tem os nossos pontos de melhoria, a gente tem clareza sobre isso, né? Uhum. Mas como pessoas como a Cissa e como o Helder nos ensinam, né? Perfeito. Então, assim, eu posso dizer, assim, que eu tô aqui eu faço aniversário junto com a Cissa de tempo de casa. Eu tô aqui na Ânima também tem 12 anos. Eu comecei como consultora do gestão de pessoas lá na Raja. E uma das primeiras pessoas que eu fui consultora foi o Helder. E muita coisa a gente aprendeu junto, Foi. né? E eu vejo, assim, como que a gente ainda às vezes peca, mas o Helder nos ensina. Então, acho que a gente tem que ter também, como instituição, como liderança, a humildade de entender que a gente não sabe tudo que a gente precisa fazer para incluir, mas ouvir é fundamental. Sim. Né? Perfeito. E o Helder, ele, quando ele fala assim, porque lá foi colocado o piso tátil, na época eu era a Marcorp, né, o Helder? Isso. Mas foi Marketing ele que corporativo. falou com a gente, entendeu? Vou te falar, não foi a gente que falou assim, nossa, acho que agora é o momento da gente colocar um piso tátil pro Helder, não. Foi o Helder que falou, gente, aqui, peraí, presta atenção, tô precisando disso. Aí a gente, nossa, então tá, vamos correr e vamos fazer. Então, assim, eu acho que ele abriu espaço para muitas pessoas, e eu entendo que não, o Helder, eu estou falando por causa, né, o Helder, porque a gente se conhece há bastante tempo, mas não só o Helder, eu acho que vários dos nossos colaboradores, que são pessoas com deficiência, nos ensinam muito. Eu lembro, não sei se Cissa lembra, na época que a gente tinha o Thales no ponto dos professores do UniBH, que era um colaborador surdo. Isso. Gente, foi sensacional. Quando a gente pensou de colocar o Thales lá, eu lembro que o Luiz virou para mim e falou assim, moça, tem certeza? Eu falei, gente, a gente precisa quebrar paradigmas. Vamos lá. O Thales é uma pessoa super descolada, ele faz stand-up, comedy, entendeu? Ele é um cara sensacional, vamos lá. Eu recebi e-mails de professores agradecendo pela oportunidade de conviver com o Thales. Eu recebi e-mails de professores falando assim, o Thales é do ponto da manhã, eu quero mudar meu horário para poder conviver com ele. Né? Então, a gente aprende muito, assim. Por isso que eu acho que a pessoa com deficiência, ela não tem que ter medo de falar, gente, aqui, olha, é disso que eu preciso, porque às vezes não é desrespeito ou desconsideração, é falta de conhecimento mesmo, né? E a gente tem muito que aprender com vocês, assim. Então, eu queria falar um pouquinho dessa parte da história aí também, que é importante a gente falar. E as pessoas, elas têm muito medo de chegar para nós, pessoas com deficiência, e perguntar, ou então, às vezes as pessoas chegam para mim, às vezes não, com uma certa frequência. Aqui, não, assim, desculpa te perguntar, mas o que você tem na visão? Aí eu olho e falo, mas você não precisa me pedir desculpa para me perguntar isso, não. Você pode me perguntar tranquilamente, eu vou te responder. Se tiver alguma dúvida, eu te respondo. Inclusive, lá na escola, quando eu inicio o ano letivo, que eu passo pelas turmas, eu me apresento e falo, olha, eu sou uma pessoa com deficiência visual. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, curiosidade, vocês podem me perguntar. E também eu vou precisar da ajuda de vocês em alguns momentos. Aí a gente deixa eu penso que a gente deixa algo mais leve, sabe? Mais tratável e faz toda a diferença. Gente, a gente precisa amarrar para encerrar, então... Como assim? Já encerrar? Mas agora a gente já está falando bom. aqui tem quanto tempo, Helder? Bom, a gente já estourou o tempo um pouquinho, mas eu queria só fazer uma consideração antes de passar para cada uma, né? Professora Gra, a senhora trouxe, né, na fala, autonomia. Isso, recente, até conversando com a Simone, eu falei o quanto que é importante a autonomia. Eu conseguir chegar, realizar a minha atividade com autonomia, sem depender do outro.
eu sempre cito, né, essa questão da pessoa com deficiência, a pessoa em situação de deficiência, que é muito ali naquele momento ela não conseguir exercer a sua atividade profissional, social, ser considerado um sujeito, né? Quando eu fiz lá aquele recorte trazendo várias situações da história da humanidade, ali não foi considerado aquelas pessoas como pessoas, né? E isso é uma coisa que aqui nessa temporada, né, eu e a Cissa, assim, a gente vai trazer muito pessoas para cá. Serão sim pessoas com deficiência, como nós dois, outros tipos de deficiência, mas a gente vai trazer essas pessoas aqui para esse debate. E, nossa, gente, foi muito rico, aquele combinado, né, de ser ali 30 minutinhos, já foi há algum tempo, e não vai ter edição, Helder, né? eu vou te dar até uma dica, desiste desse tal de 30 minutos, que eu acho que você nunca vai conseguir cumprir. Eu só consegui no segundo episódio da temporada passada, que foram 28 minutos e alguma coisa, mas foi só naquele episódio. Olha, Gente, mas vamos aqui passar uma consideração final. Professora Gra, quer puxar esse momento? pode ser. Bom, a gente vai ter que criar um clima aqui de despedida, né? Não é exatamente isso que a gente quer. Mas eu queria agradecer, né? Não poderia ser diferente, a oportunidade de falar com vocês, né? Eu falei logo no começo de aprender com vocês, de dialogar. E é claro que a conversa, ela, para esse momento, para o podcast, ela termina aqui. Mas a nossa busca de entender a diversidade, né? Acho que é o primeiro ponto, de entender a diversidade, de entender a relação com o outro, ela é constante. Então, não é uma constância de especular a vida da pessoa com deficiência, não. É de entender a diversidade e o quanto ela é rica, né? Para que a gente se construa enquanto sujeito. Então, eu queria, assim, não me despedir, mas agradecer nesse momento, para que a gente possa também pensar em como cada um de nós tem dado oportunidade para si de ser mais permeável pela diversidade, né? E o quanto a gente está aprendendo com isso. Eu acho que é a melhor forma de pensar para finalizar o meu diálogo aqui com vocês. O quanto eu me sinto engrandecida por esse momento, né? Foi propiciado inicialmente pela Cissa, que me chamou pelo Helder, e aqui já conheci a Simone, como isso vai criando aí laços, entrelaços, e assim vamos, né? Numa toada crescente aí, para nos conhecermos melhor enquanto humanos. Então, eu queria agradecer e espero que a gente consiga ter outros momentos aqui de bate-papo aqui ou em qualquer outro lugar. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer também a Simone, a você, Gra, né? A gente tem feito um trabalho aí mais que especial, porque estudar inclusão para mim é estudar a minha vida. Então, assim, é motivo de muita honra para mim ter a oportunidade de contribuir com a pesquisa, contribuir para entregar mais sobre essa questão que é tão importante e ter a oportunidade de aprender com você, né, diariamente. E Simone, muito obrigada. Obrigada pelas palavras, pela menção à UniBH-FIT, que é mais um sonho realizado. Eu amo esse projeto porque mostra exatamente o que eu entendo sobre a dança. Onde eu tenho bailarinos, dançarinos dos mais diversos estilos de dança e com vivências assim, temporais, técnicas diferentes e o quanto que a dança tem transformado a vida dessas pessoas aqui na Ânima, né? Porque eu não recebo só alunos do UniBH, mas da UNA, enfim. E, então, obrigada por lembrar, porque eu faço com muito amor mesmo. Cissa,
Não, eu confundi, eu queria falar Simone. Eu falei, gente. Opa! Desculpa. É muito sim, né, Well? É muito sim. Ó, eu queria dizer, assim, que é sempre muito gostoso bater um papo com vocês, né? Foi um prazer conhecer a professora Grace. Quando eu for na São Judas, vou te falar para a gente se encontrar. Opa! Hora do café, Gra. Cissa e o Helder já encontro com frequência, porque estamos em Belo Horizonte. Mas se eu pudesse aproveitar a oportunidade para fazer duas provocações. Uma para as lideranças. Para as lideranças, eu gostaria de dizer o seguinte: aceitar e incluir uma pessoa com deficiência na sua equipe não é nenhum ato de bondade. É um ato de estratégia. Quanto mais uma equipe diversa, com pontos de olhares, com experiências diferentes nós temos, mais a gente tem formas de ver situações e pensar estratégias diferentes para as soluções que a gente precisa buscar, né? E se eu puder também fazer uma provocação para as pessoas com deficiência, a cota foi importante para dar oportunidade para as pessoas te conhecerem, mas a partir do momento que você já entrou, faça a sua carreira você mesmo, né? Tenha autonomia, busque se desenvolver. Se você precisa de alguma coisa, levanta a mão e peça, né? Tem recrutamento interno, participe das vagas. Não fique numa postura, falar, porque eu tô na cota, as pessoas que cheguem aqui e me chamem. Não é assim que funciona, né? Porque é muito interessante. Eu tô colocando o Helder como exemplo, tá? Por causa da nossa convivência. Mas tem vezes que eu esqueço que o Helder é cego, sabe? A pessoa é uma pessoa que tá já tão se coloca e pertence àquele espaço de uma forma tão fluida que tem horas que a gente esquece que o Helder é cego. Eu não tô me justificando os meus erros, não, mas é isso, assim, sabe? Ele é muito, muito além da deficiência dele, que a deficiência dele às vezes fica tão pequenininha que a gente nem lembra que ela existe. E é isso que eu acho que a gente precisa pensar assim, cara, eu sou muito além disso. Eu não sou a minha deficiência, eu sou uma pessoa com deficiência. Ela faz parte de mim, eu me adapto com ela. Mas o que eu quero para mim, para minha carreira, para os meus sonhos, né? Então, mais ou menos essa provocação que eu queria fazer também. E dizer que eu sei que como instituição a gente ainda tem muito que aprender, a gente tem muito que melhorar, que o apoio, a participação e as dicas de todos sempre são muito importantes, mas a gente está aqui na humildade de querer aprender com certeza. Nossa, Simone, você deixou 2 recados assim que depois eu vou editar esse trecho pra gente pra gente mandar assim individual, sabe, para as pessoas depois, mas fantástico. Gente, olha como subiu o nível, Cissa. Como que a gente vai manter isso agora ao longo da temporada, né? Que responsabilidade que caiu pra gente, assim, mas também começamos com, né, Simone e Gra. Olha a dupla que a gente começou. Muito bom. Pessoal, então, toda semana vai ter aí um episódio. A nossa expectativa é fazer em torno de 4 ou 5 episódios. Assim, a gente ainda está fechando, com certeza, quantas vezes vocês vão ter que nos ouvir, comentar. Comentem, participem, mandem sugestões, né? Lembrem que aqui é só a 2ª temporada, mas nós queremos produzir outras temporadas dentro aí da questão da diversidade, e quanto mais diverso o nosso Movercast, melhor, tá? Então, se quiserem depois conversar com a gente, estamos no Teams, né? Quem é do ecossistema, os estudantes que estão nos acompanhando, conhecendo um pouco mais de como funciona essa companhia, né, esse ecossistema Ânima, aqui, né, eu representando a UNA, a Cissa nesse momento representando o UNI, a professora Gra com a São Judas, a Si representando, né, a Hold, né, o ecossistema. Então, tudo isso composto
gera aqui esses momentos, né, esses podcasts, todas essas iniciativas do grupo. Então, participem, tá? Quando vocês quiserem conversar com a gente, fiquem à vontade. A pessoa com deficiência não morde, tá? Exatamente. E também a gente não fica triste por vocês perguntarem Pode perguntar à vontade. qual é a sua deficiência, né? Ou aqueles que vão falar, mas você tem uma questão. Não, gente, eu sou cego. Pronto, Isso né? aí. A questão da cegueira para mim é super bem resolvida. Se não fosse, eu que deveria me tratar, né? Mas é isso aí. Então, pessoal, obrigado por vocês terem nos acompanhado até aqui. Fiquem atentos aí aos nossos próximos episódios. E um beijo, um abraço. Tamo junto. Obrigado, Cissa, por dividir esse espaço aqui comigo nessa temporada. Isso aí. Vai ser um prazer. Valeu, gente. Obrigada, Tchau, tchau. Obrigada.